Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos e meus irmãos. As Escrituras Sagradas são o nosso padrão para nós conhecermos as verdades sobre Deus, profetas, apóstolos, sobre a salvação e sobre Jesus. Não existe outro livro, não existe outro evangelho que mereça o mínimo de credibilidade perante as Escrituras Sagradas. E eu tenho aqui na minha frente uma Bíblia com 66 livros. Muito bem, algumas doutrinas, contrariando as palavras de Jesus, dos profetas e dos apóstolos, tentam lançar descrédito sobre a obra redentora de Jesus. E fazem isso de diversas maneiras. Eu poderia citar aqui umas 10 maneiras, pelo menos, mas eu vou citar apenas 3. Algumas doutrinas, como principalmente as doutrinas espiritualistas, mais especificamente a codificada no século XIX, ela comete 3 erros bastante grosseiros frente às Escrituras Sagradas, tentando levar descrédito aos profetas, aos apóstolos e às Escrituras Sagradas como um todo. É natural que é desejo deles fazer isso, porque os profetas, eles profetizaram sobre Jesus, a sua natureza, a sua missão resgatadora, como seria Jesus, que nasceria de uma virgem, que nasceria numa cidadezinha muito humilde chamada Belém Efrata. Fala sobre a morte substitutiva, como Jesus levaria sobre si as nossas enfermidades. Fala sobre o derramamento do Espírito Santo, como está no profeta Joel. Fala contra por exemplo, idolatria, como está no livro de Isaías, no capítulo 42, 44. Os profetas, os apóstolos, eles apresentam a verdade de maneira muitas vezes objetiva e condensada demais, e isso incomoda a pessoas que gostam de ficar dispersas nos evangelhos, para que essas verdades apostólicas e essas profecias não sejam percebidas do seu público-alvo. Mas acontece que as Escrituras não permitem que nenhum erro se sustente. Eu falei em três erros, 3 absurdos. Vamos falar a credibilidade dos apóstolos, a credibilidade dos profetas e a credibilidade das Escrituras Sagradas. Sem falarmos na obra redentora, no sangue remidor, vamos ficar apenas nesses 3 erros e vamos ver como é que muitas doutrinas, principalmente espiritualistas, cometem erros extremamente grosseiros, sem nenhum respaldo escriturístico. Em primeiro lugar, descrédito aos apóstolos. Eles sabem que os apóstolos, como Paulo, como Pedro, João, nas suas epístolas, têm um material doutrinário extremamente forte, cristocêntrico, neotestamentário, salvítico, no caso redentor. E muita gente não suporta isso porque vive dentro de preceitos humanistas. Então procuram lançar descrédito sobre os apóstolos, e se dão muito mal, porque nas Escrituras nós temos passagens dando credibilidade a esses apóstolos. O primeiro exemplo nós temos aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 2, quando o evangelista Lucas, depois de escrever o seu evangelho, ele também escreve o seu segundo livro, que é o livro de Atos, e ele diz ao seu amigo Teófilo, no versículo 2, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera,
foi elevado às alturas. Então está aí desmentida qualquer descrédito sobre os apóstolos. Por quê? O evangelista Lucas diz: Jesus, antes de subir glorificado aos céus, ele deu mandamentos, ele comissionou os seus apóstolos por intermédio do poder do Espírito Santo de Deus. Então Jesus não sabe comissionar e o Espírito Santo não sabe conduzir a vida de um apóstolo? Então está aí a primeira verdade que constrange aqueles que lançam descrédito contra os apóstolos. No mesmo livro, no capítulo 9, nós vemos a eleição do apóstolo Paulo. A primeira passagem se refere a João, a Pedro e a outros apóstolos. Essa, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 15 e versículo 17, fala do comissionamento, do preparo do apóstolo Paulo. O que diz no versículo 15 do capítulo 9, quando Jesus chama aquele homem chamado Ananias? Ele diz a Ananias: mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim, este Saulo, é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante todos os filhos de Israel. Então é Jesus que está comissionando Paulo. Isso vai se concretizar no versículo 17, quando nós lemos: então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele, Saulo, as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus. É bom repetir: o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a visão e fiques cheio do Espírito Santo. Então temos aqui duas passagens do livro de Atos provando que Jesus comissionou os seus apóstolos pelo poder do Espírito Santo. Mas tem gente que é frente à verdade das Escrituras, por uma questão de vaidade e puramente teimosia, diz: não, isso é questão de ponto de vista. Não é questão de ponto de vista. Ou aceita essa verdade, ou tem que viver mesmo, no caso, mentindo. O que nós vamos fazer? Então, está aí o primeiro exemplo. Todo descrédito aos apóstolos é desmentido pelas próprias Escrituras, na palavra de Jesus e do evangelista Lucas, do grande compilador e historiador Lucas. Em segundo lugar, tentativa de tirar o crédito dos profetas. Por quê? Porque há muito desejo de certas doutrinas, principalmente espiritualistas, em lançar descrédito aos profetas. Dizem que eram maltrapilhos, mal assessorados, homens ignorantes, muitas vezes boiadeiro, como o caso de Amós e outros. Só que eles se esquecem que esses homens e todos os homens na face da terra, quando Deus escolhe, ninguém resiste. Deus prepara ou não prepara um homem para falar segundo a sua vontade. Qual é o homem ou mulher na face da terra que pode dizer perante Deus que pode resistir à sua vontade e à capacitação que só vem dele? Então, vamos ver aqui que essa segunda hipótese, esse descrédito dos profetas, não passa de uma grande falácia, de uma grande mentira, de um grande engano. Porque o próprio Jesus vai desmentir isso. O próprio Jesus vai dar credibilidade total e absoluta aos profetas. Como eu disse, os profetas profetizaram muitas coisas sobre Jesus 500, 600, 700 anos antes do seu nascimento. Então isso prova que a sua obra redentora é mesmo antes da fundação do mundo. E isso constrange muito.
Mas vamos ver o que Jesus diz dos profetas no Evangelho de Lucas, capítulo 24, no versículo 25 e no versículo 44. No versículo 25, ele falando aos discípulos no caminho de Emaús, diz: Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. O que Jesus disse? Como vocês são lentos, como vocês são demorados em entender tudo aquilo que de mim foi dito pelos profetas. É o próprio Jesus dando credibilidade aos profetas. E há homens que dizem que os profetas eram homens indoutos, porque hoje existem homens mais sábios. Se para Deus existe homens do passado e homens do presente. Os do presente têm até o coração mais endurecido, apesar de seus diplomas, né? Muito bem. E no versículo 44, o que Jesus diz? É mais contundente ainda. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, se você ouvir alguma vez que os profetas eram maltrapilhos mal assessorados, que eram homens indoutos, você está ouvindo isso de alguém que é mentiroso e de alguém que é inimigo da obra redentora de Jesus, inimigo das Escrituras Sagradas. Porque Jesus desmente essa pessoa. Se alguém vai falar dos profetas, tem que ter lido antes o que Jesus acha dessa situação. Ou a palavra de um homem ou de uma mulher dito sábio vai prevalecer sobre a palavra de Jesus. Somente um louco poderia pensar numa coisa dessa. Como terceiro exemplo só, vamos citar a credibilidade das Escrituras Sagradas. A credibilidade das Escrituras Sagradas que muitos querem destruir a todo custo, né? Mas Jesus diz que não. As Escrituras merecem todo o respeito e toda a credibilidade. Vamos citar apenas as palavras de Jesus, porque dizem muitos que somente quando vem de Jesus é que nós cremos. Então vamos com uma boa dose aqui de Jesus. No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, o que Jesus diz? Examinais as Escrituras. Ou então, em outras versões, como a Bíblia, Ave Maria, perscrutai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, desacreditar nas Escrituras não tem nada a ver com o ponto de vista do Filho de Deus. É o Filho de Deus que dá total e absoluta credibilidade às Escrituras Sagradas. No Evangelho de Mateus também, em Mateus 22, versículo 29, Jesus estava discutindo com os saduceus sobre a ressurreição. Então, Jesus responde: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. São duas passagens ditas pelo próprio Jesus, dizendo: as Escrituras têm a credibilidade que eu, o Filho de Deus, dou. Assim, meus amigos, meus irmãos, todos aqueles que lançam descrédito aos profetas, aos apóstolos e às Escrituras Sagradas, naturalmente eu fiz de maneira concisa, não estão com a verdade. Estão deturpando a verdade para sustentar doutrina pessoal, doutrina de espíritos, doutrina enganadora. Porque, de acordo com as Escrituras Sagradas, qualquer homem ou mulher, erudito ou não, ou qualquer autoridade na terra que pretenda lançar descrédito
às Escrituras, aos apóstolos ou aos profetas, está possuído do que nós chamamos espírito do engano, espírito da mentira. E a esse não se deve dar o mínimo crédito. Que Deus abençoe você em nome de Jesus, que você passe a, no caso, examinar mais as Escrituras quando você perceber que há pessoas tentando desacreditar isso ou aquilo para sustentar um ponto de vista pessoal que não tem valor nenhum para Deus. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.